Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui, né, a nossa aula de história, com a correção da atividade da aula passada, né, que vai falar um pouco sobre a preservação da memória dos povos antigos, certo? Primeira questão diz assim: qual a importância de preservar a memória, né? A preocupação, pessoal, em preservar a memória é uma das necessidades fundamentais, né, dos seres humanos. E foi essencial para a sobrevivência da nossa espécie. Por quê? Porque com a preservação dessa memória nós podemos conhecer, né, como foram, né, os primórdios, né, o início da nossa história. 2. Para que servem as memórias de um povo? As memórias de um povo, elas contribuem para que as futuras gerações saibam quais as origens da sua comunidade, quais foram os conhecimentos obtidos ao longo do tempo, né? Tudo isso a gente conhece devido às memórias do nosso povo. 3. De quais maneiras podem ocorrer a transmissão da memória de um povo, né? Podem ocorrer de várias maneiras, como, por exemplo, produção de imagens, tradição oral, tradição escrita. Quarta questão: qual a forma de transmissão das memórias teve maior execução ao longo da história? Foi a tradição oral, pessoal. A transmissão por meio da fala, né? Era muito utilizada por diversos povos em muitas sociedades. Teve relevância ainda maior antes da criação da escrita. Antes da escrita ainda era mais utilizada, né? Quinta, como acontecia a transmissão oral nas comunidades? A tradição oral permanece como uma das principais maneiras de comunicar conhecimentos, né? As memórias, elas são transmitidas por seus membros mais velhos, que são muito respeitados e valorizados por seu papel de guardião da memória do seu povo, né? As pessoas mais velhas, elas iam falando como, né, acontecia as tradições, né, como eram na época deles, né? E assim sucessivamente. Sexta, qual a importância da escrita para a humanidade? A escrita é uma das mais importantes invenções da humanidade, né? Que é por meio dela que a gente pode organizar, sistematizar uma série de informações. A gente pode comunicar-se, né? E transmitir conhecimento também. Sétima, qual povo criou a primeira forma de escrita? A primeira forma de escrita, pessoal, uma delas, né, foi criada pelos sumérios. Oitavo, com qual objetivo os sumérios criaram a primeira forma de escrita? Ela foi criada, pessoal, para atender às necessidades de controlar as produções e as relações comerciais que eles tinham, certo? Eles sentiram essa necessidade, né, de utilizar uma escrita e, para suprir essa necessidade, eles criaram. 9. Além dos sumérios, que outros povos desenvolveram outras formas de escrita? Também desenvolveram os egípcios e os fenícios, né? Uma forma de escrita própria deles. Como aconteceu a evolução da escrita ao longo dos anos? Ao longo dos anos, pessoal, o sistema de escrita ele passou por muitas mudanças, né? Os símbolos eles foram se modificando até se transformar nos sinais que representam o som das sílabas de uma palavra, né? Com isso foi possível expressar de maneira mais precisa o que as pessoas pensavam e diziam, né? Hoje, nosso sistema de escrita está bem desenvolvido, né? Mas antigamente não era assim, né? Era bem rúdico, né? Era uma coisa para que eles utilizavam mesmo somente para aquelas trocas comerciais. Como, né, as sociedades foram crescendo, eles tiveram que fazer, né, as mudanças necessárias, certo? Até chegar aos dias atuais,
certo? Então, foi essa nossa correção da atividade de história, né? Se tiver algo errado, conserte. Alguma dúvida, pode entrar em contato. Até a próxima aula.